Texto base, Lucas capítulo 22, versículos 7 a 21. Palavras-chave, ou palavras-chave, né? Ceia do Senhor e Páscoa. Irmãos, nós vamos hoje adentrar na palavra de Deus para ver as expressões bíblicas ou as terminologias bíblicas para definir muito bem esse tema. Nós vamos abrir muito a Bíblia nessa noite. Eu creio que Deus vai falar contigo. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículos 7 ao 21. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparar-nos a Páscoa para que aceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes, do qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. Seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então eles lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não comereis novamente até que se cumpra no reino de Deus. Havendo pegado um cálice, deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro de que agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, versículo 19, havendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu oro nessa noite para que venhamos permanecer firmes em um só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, que nunca venhamos nos deixar ser constrangidos por aqueles que se opõem à nossa fé, porque para eles o permanecer em Cristo é sinal de perdição. Entretanto, para nós permanecer em Cristo é sinal de salvação. E isso vem da parte de Deus. Porquanto, por amor de Cristo, nos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A Cristo seja dada a honra, glória, louvor para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, como é bom estamos em família. Que bom que os nossos filhos estão conosco. Eles precisam aprender desde cedo o que é Páscoa, o que é ceia. As duas coisas estão extremamente interligadas. Sabe, irmãos, a minha oração nessa noite é que a gente pare de romantizar. Pai, você que está me ouvindo, para de romantizar Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho, com chocolate. Páscoa tem a ver com cordeiro. Deus entrega uma cerimônia tão especial na mão de Moisés. Vocês vão entender o porquê que estou fazendo toda essa introdução. E Deus vai entregar a Moisés, fala: Moisés, essa cerimônia que vocês vão fazer, esse dia vos será por memorial. Vocês vão celebrar, vocês estarão em solenidade. Pois eu vos tirei da terra do Egito, ou tirei vossos pais da terra do Egito, e vós celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações. A instituição da primeira Páscoa não era simplesmente a celebração da libertação da mão do poder de Faraó.
ali era um cerimonial que deveria ser feito por todas as gerações. Então não era uma festa passageira, era uma festa que tinha um começo, mas que só teria um fim na revelação depois, no Novo Testamento. Então, a Páscoa foi uma ordenança para o povo judeu. Eles não tinham escolha. Eles não tinham para onde correr. Mas veja, a primeira Páscoa é uma celebração de família. Quais eram os elementos da Páscoa? Pedro, tu está aí, Pedro? Que susto. Pães ázimos, ervas amargas, cordeiro assado e vinho. Toda a liturgia da Páscoa era desenvolvida ou era aplicada com esses elementos. E tinha algo a mais que estava junto nesse contexto. 4 taças. Porque tinha vinho também. E é engraçado, irmãos, que quando nós escutamos essa canção que cantamos agora, às vezes nos perguntamos, de onde é que ele tirou, né? Te damos um lugar de honra. Estava falando para Jesus, né? Porque a canção que nós cantamos agora era a canção No Caminho de Emaús. Então Jesus, estou te dando esse lugar de honra, amém. Mas irmãos, para o povo judeu, quem era o responsável de cuidar desse cerimonial era o chefe da família. Podia ser o pai, podia ser a mãe, podia ser um tio. Então ele era o responsável de conduzir essa cerimônia. Bom, vamos lá. Todo mundo na mesa, e a primeira coisa que se levantava era a primeira taça. E a primeira taça se chamava Kiddush. Não ri do meu hebraico. É o que saiu. E essa taça tinha uma representação. Essa taça se representava a taça da santificação. Então, o mais velho, esse que era o responsável pela cerimônia, enchia a taça e ele tomava. Era uma taça só, irmãos, não é como nós, né, celebramos hoje a ceia do Senhor. E essa taça era passada então para todas as pessoas que faziam parte daquela família. E chegava no final, o que sobrava, o chefe da família tinha que arrematar. Por isso o povo judeu era um povo muito feliz. Tinha a segunda taça. Na segunda taça, então, agora ia ser partido o cordeiro, ok? Onde era comido com as ervas amargas. E essa segunda taça, o nome não é ganache de chocolate, de cobertura, não. Ganache, que significava explanação. Ou a taça da explanação. O que era a taça da explanação? A taça da explanação, ao ser bebida, alguém que já era instruído perguntava o porquê dessa cerimônia. O que está acontecendo nesse lugar? E aí eles começavam a contar. Olha, nós estávamos na terra do Egito. Os nossos antepassados estavam lá, subjugados pela mão de Faraó. Mas o Senhor, com a sua mão forte, nos tirou. Então eles contavam as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Tudo isso é Páscoa. Mas tinha a terceira taça, eu vou correr, que era a taça de ações de graças. Nessa hora é quando o pão ázimo ou o pão sem fermento era partido. Era somente na terceira taça. E esse pão também tinha uma outra definição. Veja, a taça era a taça de ação de graça. Mas o pão que era partido era chamado pão da aflição. Pão esses que eles comeram na terra do Egito.
Pão esse que causava tanta dor neles. E nesse momento eles choravam, eles se emocionavam. Por fim, eles tinham a última taça, chamada taça de Halel. Aí nós entendemos o Salmo 136, quando fala de Halel. Eu só vou ler um pedaço, porque o Salmo é gigante. Diz assim: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Eles recitavam esses salmos, cantando e adorando. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura eternamente. O único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez o céu com sabedoria, firmou a terra sobre as águas, fez grandes luminares, sol para presidir o dia, porque o seu amor dura para sempre. Luas, estrelas para comandarem a noite. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque o seu amor é justo para sempre. Libertou Israel no meio deles, com mão forte e braço estendido. Dividiu ao meio o mar vermelho, fez passar Israel no meio dele. Lançou Faraó e seu exército no mar vermelho. Conduziu seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, tirou a vida de governantes poderosos. Seom, o rei dos amorreus, a Og, rei de Bazá, depois deu a terra deles como despojos, em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Então essa última taça era uma celebração de alegria, irmãos. Eles lembravam do que eles tinham passado no Egito. Agora, Deus não estava mais interessado nos sangue de animais que eram derramados no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Todo aquele sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, apontava para um sacrifício que seria para todo sempre. A boa notícia, que o meu coração se alegra, é que o Cordeiro Pascal, ou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, já estava sendo preparado antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi preparado, ou foi morto antes da fundação do mundo. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. Antes da criação da humanidade, antes de criar Adão e Eva, o Cordeiro já estava preparado. A Bíblia fala em Apocalipse que existirá aqueles que vão adorar a besta e ao falso profeta. E quem são esses? São aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Não existia nenhum homem na terra, e o Cordeiro já estava sendo preparado. Eu olho para Jesus e eu fico impressionado com a sabedoria dele de ensinar. Irmãos, em nenhum momento Jesus se declarou, o auto-intitulou-se apóstolo, mas ele era apóstolo. Ele nunca se intitulou profeta, mas ele era profeta, porque quando a voz profética na terra saiu, que era João Batista, o espírito da profecia fica sobre Jesus. Mas em nenhum momento ele se intitula profeta. Jesus não se intitula evangelista. Não, irmãos. Ele não se intitula. Embora, olhando para ele, ele tinha o ofício do evangelista. Tudo. Jesus era demais. Em determinado momento, Jesus fala: de fato, eu sou o vosso Senhor e Mestre, falando com os seus discípulos. Então ele se declara como mestre. Mas tem algo que ele se declara também, que eu gostaria que você firmasse no teu coração. Jesus também se declara como o bom pastor. Eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Uau! Deus, Jesus, se revela como um bom pastor. Assim como o Pai se revela como um bom pastor. E porque Ele se revela, e porque Ele conhece tanto de cordeiro, porque um pastor conhece de cordeiro. Então tem alguns textos bíblicos, irmãos, que nós temos que parar um pouco, analisar e ver nas entrelinhas o que está escrito. Nós não podemos ser apenas papagaios que repetem coisas. Por que estou dizendo isso? O salmista Davi estava dizendo, porque o Salmo 23 é salmo de livramento. E ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Está vendo, pastor? Vai me encher de bênção, vai me encher de tantas coisas boas. Deixa eu falar para você algo. O salmista estava declarando: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele estava dizendo, porque Ele é o meu pastor, não vai me faltar salvação, porque o cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Em todos os momentos da história nós vemos um cordeiro sendo preparado. Em todos os momentos da história nós vemos a preparação. Adão e Eva pecam, e há uma guerra teológica para saber, de que eram feitas as túnicas. Era pele de animal, mas que eram feitas túnicas para Adão e Eva. E muitos falam isso, falam aquilo, irmãos. Para mim, eu tenho para mim que era pele de cordeiro. Tinha que apontar para Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando sobe com Isaac, Abraão com seu filho na terra de Moriá, a impressão que eu tenho é que enquanto Isaac e Abraão estavam subindo por um lado, do outro lado, da mesma maneira, o cordeiro estava subindo também. O cordeiro que substituiria. Em toda a história nós vemos a figura de um cordeiro. No início, o cordeiro foi imolado por favor ou em favor de uma família. Com o decorrer da história, cordeiro foi imolado em favor de uma nação. A impressão que eu tenho é que há um crescimento até chegar no tempo áureo. É interessante, irmãos. Tudo faz sentido. Eu estava falando nessa manhã com o Diego, e o Diego me lembrou algo interessante. Na primeira Páscoa, era para preparar o cordeiro, e não era para sobrar absolutamente nada do cordeiro, mas tinha mais elementos: sandália nos pés e cajado na mão. Que loucura é essa, né? Cajado na mão e sandália nos pés. Em outras palavras, a impressão que eu tinha é assim: fiquem prontos, porque eu vou tirar vocês desta terra do Egito. Faz todo sentido. Quando o Cordeiro de Deus entra dentro de nós, quando nós comemos do Cordeiro, o Egito, que é a representação do mundo, fica para trás. E nós já estamos prontos. Para onde? Para a terra prometida. O passado fica para trás.
Então isso, irmãos, qualquer judeu, desde o menor, desde a sua tenra idade, isso é sombra, era muito claro para eles. Tanto é, irmãos, que isso foi um problema na Segunda Guerra Mundial, porque quando os judeus queriam celebrar a Páscoa, eles não conseguiam, porque eles iam comprar cordeiro e eles não vendiam, e ao comprar cordeiros eram mortos também. Agora, falei da sombra, agora eu quero trazer para o nosso contexto. Irmãos, nós visitamos a sombra, vemos o Zolan de Deus, e agora a gente vem para o Novo Testamento. Eu quero lembrá-los das 3 Páscoas que Jesus participou com seus discípulos. Jesus participou o tempo inteiro das Páscoas com a sua família, sim ou não? Sim. Mas teve 3 Páscoas em especial, que ele esteve com os seus discípulos. A primeira Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos, nós temos algumas pistas, não temos muitas informações. Mas veja, João capítulo 2, versículo 13, diz assim: a Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Esta é a primeira Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos. É muito interessante que nessa ocasião especial, nesse texto de João capítulo 2, no decorrer desse versículo, nós vemos Jesus adentrando no templo. E o que tinha no templo? Os cambistas, vendendo tudo aquilo que era o passado. Jesus ele declara que aqueles homens estavam transformando a casa de Deus, ou a casa de oração, num covil de ladrões e salteadores. E Jesus acaba com aquela festa. Ele purifica aquele lugar. A intenção de Jesus era purificar aquele lugar. É engraçado, irmãos, que a primeira taça era a taça de santificação. Que jesuicidência, né? Quem tem ouvidos, ouça. Bom, segundo ano da Páscoa de Jesus com seus discípulos, nós vamos ver que aconteceu no capítulo 6 de João. João capítulo 6, versículo 1. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Aqui, no desenrolar desse texto, está falando da grande multiplicação de pães. Aqui fala que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, fez uma grande multiplicação e saciou uma multidão. Mas olha o que é interessante. No decorrer desse texto, quando chega os elementos, pão e peixe, o texto bíblico diz assim: e tendo dado graças, partiu o pão. Qual era a terceira taça? Taça de ações de graça. Tendo dado graças, partiu o pão e repartiu para os seus discípulos. Mais uma jesuicidência. Recapitulando, primeira Páscoa, Jesus expulsou os cambistas, os salteadores do templo. Segunda Páscoa, ele fez a grande multiplicação dos pães, onde alimentou mais de 5.000 homens. E agora nós chegamos no derradeiro texto da qual lemos por primeiro. Veja, Jesus então manda Tiago e Pedro na frente, diz assim: você vai encontrar um homem, você leu, tudo o que eles precisavam, Jesus estava dando as dicas, exatamente dessa forma que vocês têm que fazer. A minha pergunta é: Pedro e Tiago sabiam ou não sabiam preparar uma Páscoa? Sabiam, irmãos. Eu acabei de falar para vocês, desde o judeu mais pequeno até o mais velho, eles sabiam exatamente a maneira correta de como deveria preparar. Então, quando Jesus chegou
naquele lugar preparado para esse momento íntimo que ele ia ter com eles. Todos os elementos da Páscoa estavam ali: cordeiro assado, ervas amargas, pão ázimos e vinho. Jesus olha para o rosto daqueles discípulos e faz o mais lindo discurso. Ele fala: eu tenho desejado comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, e vos digo que nunca mais a comereis. Estava tudo certo, os elementos estavam nas posições corretas, as taças estavam colocadas. E de repente Jesus agora pega o pão, este é, ao partir o pão, o meu corpo que será partido em favor de vocês. Imagina a confusão na cabeça dos discípulos, porque o certo era dizer: esse é o pão da aflição. Jesus diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Pensa, irmãos, na loucura. O pão da aflição era a sombra do passado. Jesus estava dizendo para eles: o pão que eles comeram era um pão de aflição, mas hoje vocês vão poder comer de mim. Pastor, explica melhor. Jesus estava dizendo: quando vocês comerem desse pão, que é a representação do meu corpo, que será partido por vós, esse pão vai morar dentro de vocês, será dissolvido dentro de vocês, e nós nunca mais estaremos separados, nós seremos um só. Era isso que ele estava dizendo para os discípulos. Irmãos, os discípulos estavam: o que ele está dizendo? Jesus estava dizendo: é assim que eu quero estar com vocês. Eu quero estar dentro de vocês, morando dentro de vocês. Vocês são meus, vocês são minhas ovelhas. Eu só perdi aquele que era o filho da perdição. Jesus estava dizendo: a nossa unidade é eterna, nada pode nos separar. Ok, agora ele pega o último elemento. Jesus vai tomar do cálice agora. E agora nós temos um grande problema, porque Jesus pegou o cálice explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Irmãos, outro problema, irmãos, porque quando Jesus fala isso, de uma nova aliança, ele estava lembrando da profecia dada por Jeremias 700 anos antes. Abra comigo Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Diz assim: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando o tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé.
Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados naqueles dias, afirma o Senhor: registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando: eis que preciso conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porque serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade, e não permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Presta atenção. Jesus estava se referindo a essa profecia, dessa nova aliança, que deveria ser celebrado, mas aqui nós temos um problema. Primeiro, que todo o tempo Israel não cumpria as alianças que eles faziam. Nenhuma aliança foi cumprida. O povo constantemente se desviava. Pastor, o que você quer dizer? Irmãos, está faltando um elemento, porque uma aliança só podia ser celebrada com sangue. Se o profeta está dizendo que teríamos uma nova aliança, a minha pergunta é: cadê o sangue? Na primeira aliança teve sangue de cordeiro, ou de carneiro, de ovelha. Na segunda aliança teve cordeiro mais uma vez, está lá em Êxodo 24. Então, de certa forma, quando Jeremias fala, é como se essa profecia fosse desacreditada, porque faltava um elemento, faltava sangue. Jesus, quando chega para os seus discípulos e fala: bebam, este é o sangue da nova aliança, que foi falada por Jeremias. Se faltava sangue, agora não falta mais, porque eu vou dar o meu sangue para vocês. O sangue que faltava está correndo nas minhas veias. Porque em menos de 24 horas, Jesus derramaria todo o sangue dele. Doido demais, irmãos. Eu olho para esses textos e digo: meu Deus, como isso é possível? A revelação da nova aliança foi demonstrada, escancarada para os discípulos. Se faltava o sangue para aquela celebração da nova aliança, agora não falta mais. Paulo, agora em Coríntios, ele diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor. Veja, ele não disse porque eu recebi do Tiago, porque eu recebi de Pedro. Não, ele disse: o que eu recebi do Senhor, vou dar para vocês. Paulo teve uma revelação que ceia é a celebração da aliança que nós temos com Ele. Paulo disse que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ceia é um anúncio de morte. Porque o pastor está dizendo isso? Porque na morte de Jesus todos morremos, mas na sua ressurreição todos nós ressuscitamos. A morte é apenas uma sombra. A morte não pode nos fazer mal algum. A morte é apenas uma sombra, irmãos. Por que estou falando essas coisas? Porque nós, ao celebrarmos a ceia, nós estamos anunciando a morte de Cristo.
mas também estamos anunciando a vida que nós temos nele. A morte física, irmãos, é apenas uma morte que remete a uma sombra, que remete a um passado. Por isso eu consigo entender o salmista dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Só tem medo da morte quem não sabe o que espera do outro lado. Em Hebreus nós vemos Cristo, a supremacia de Cristo. No passado nos falou por meio dos profetas, por meio dos anjos, por meio de visões, mas nos últimos dias nos tem falado por meio do Filho, sustentando todas as coisas pela palavra do seu ser. Ele continua dizendo: Cristo está sentado à destra do Deus Pai. Agora, quando a gente vai para Atos, me admira ver um homem cheio de Deus, Estevão, sendo apedrejado. Ele olha para o céu e diz a primeira coisa: eis que vejo os céus abertos. Aí depois ele olha de novo: estou vendo o Cordeiro, estou vendo Cristo, de pé, em pé. Eu tenho para mim que quando um justo tomba os seus olhos aqui na terra, o próprio Cristo recebe o justo de pé. Meu Deus. Ceia e Páscoa é o anúncio do túmulo vazio. Vazio. O nosso Rei vive para todo sempre. O que pregava Jesus naquela cruz não eram os pregos. O que pregava Jesus naquela cruz não foram os açoites dados pelos soldados. O que pregava Jesus naquela cruz não era nem mesmo o julgamento injusto da qual ele teve, mesmo que Pilatos tenha lavado as suas mãos. O que fazia que Jesus permanecesse na cruz, quero falar para você, mesmo que não tivesse um julgamento, mesmo que não tivesse soldados, mesmo que não tivesse toda aquela aquisição que foi feita, aquele julgamento frágil para colocar Jesus naquela cruz, Jesus iria da mesma forma para a cruz. Porque o que prendia Jesus não eram os pregos, o que prendia Jesus na cruz do Calvário era o amor dele por mim e por você. Era isso que prendia ele na cruz. E na hora derradeira, Jesus foi aquele que acertou todas as coisas. Sim, vocês não têm o sangue da nova aliança, é necessário derramar sangue. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estou pronto para derramar o meu sangue em favor de vocês. Ceia é a celebração da nova aliança. E eu encerro dizendo: Adão e Eva no jardim, a ordem era: não coma. Não comam. Vocês não podem comer, por gentileza. Não comam. Vocês não podem comer. Por que eles não podiam comer? Irmãos, eles em Deus, eles eram plenos. Eles eram completos em Deus. Eles não tinham necessidade, irmãos, de comer nada. O pecado veio, a devastação veio, a perdição veio sobre toda a humanidade. E de repente agora nós vemos um Jesus que olha para os seus discípulos e diz assim: de mim vocês podem comer, comam de mim. E eu quero profetizar para você que todas as vezes que nós olhamos textos bíblicos que falam da cruz, que falam da salvação, sempre vai falar de cura,
cura sempre está junto. Então, se você chegou enfermo nesse lugar, nessa noite, ao participar da ceia, tendo o entendimento do que é uma ceia, depois de toda essa explanação que foi dada, veja, muita palavra, até chegar nesse derradeiro momento, eu creio que você vai ser curado para a glória de Deus. Tu vai ser totalmente restaurado para a glória de Deus. Não que o elemento tenha poder em si. Eu preciso deixar isso bem claro, porque tem pessoas que trocam. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas o que nós vamos fazer, a representação que nós vamos fazer, é extremamente importante. Eu creio no Senhor. A minha pergunta é: vamos participar da nova aliança?